Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas, hoje quinta-feira, dia 29 de outubro. Bom, tem algumas coisas importantes para a gente destacar ao longo do dia. Eu queria só começar com a menção que foi feita aí pelo Jornal Nacional ao Jair Bolsonaro lá no crime da Marielle Franco. Segundo o Jornal Nacional, a polícia tem agora registros de entrada da portaria que mostram que o Elcio, um dos comparsas, um dos responsáveis aí pelo crime, entrou no condomínio na Barra da Tijuca, onde mora o Jair Bolsonaro, e segundo o depoimento do porteiro, ele disse que iria à casa de Jair Bolsonaro, a casa 58, e que alguém atendeu na casa autorizando a liberação. E que depois, quando esse criminoso entrou no condomínio, ele se dirigiu a outra casa, 64, e isso foi acompanhado pelo porteiro. Bom, esse depoimento do porteiro é um depoimento inédito, é uma informação inédita que surge agora. É curioso que surja depois de tanto tempo, e é claro que tudo isso precisa ser muito bem esclarecido. Por quê? Porque o Jair Bolsonaro não estava no local naquela ocasião. Existem registros da entrada dele, de presença dele, inclusive na Câmara dos Deputados, até vídeos que ele postou na ocasião, a entrada dele, lá o ponto, a marcação do ponto que é feita por digital. Então, a princípio, de fato, aí não há nada que envolva, né, de forma direta o presidente, disso até mesmo indireta, quer dizer, na verdade é uma nova informação que surge, que precisa ser obviamente esclarecida, porque ela suscita uma série de suspeitas que são muito graves, né? Você envolver o nome do presidente da República num assassinato. Então, essa investigação, ela agora, em função da menção ao Jair Bolsonaro, o Ministério Público verificou no STF se eles continuam a investigação ou se essa investigação sobe para o STF. De qualquer forma, bom, é um ponto relevante a se registrar, em função justamente desses detalhes que estão sendo trazidos, mas é claro que é preciso investigar a fundo e entender exatamente quem estava, né, quem atendeu, né, se essa versão do motorista se sustenta, do porteiro, ela se sustenta de forma fática, né? Inclusive o condomínio ele grava as conversas da portaria por interfone com os seus moradores. Então é possível, pelo visto, será possível identificar quem atendeu, segundo o porteiro, na casa 58, na casa do Jair Bolsonaro, e autorizou a entrada desse criminoso aí que está sendo que é investigado, né, que foi preso inclusive junto com o Rony Lessa. Então vamos esperar, vamos aguardar, acompanhar o desdobramento disso. Isso talvez, quer dizer, essas informações que elas já vêm sendo tratadas inclusive desde o dia 17, quando o Ministério Público esteve aqui, os procuradores estiveram, os promotores estiveram aqui em Brasília numa conversa com o Dias Toffoli. Então provavelmente o Jair Bolsonaro já ficou sabendo disso, o advogado dele até deu uma entrevista para o Jornal Nacional desmentindo, enfim, negando qualquer tipo de envolvimento. O fato é que nós tivemos ontem, né, e hoje toda essa confusão aí envolvendo esse vídeo, né, das hienas, do leão, das hienas, que parece uma piada, mas, enfim, ele criou, obviamente, um constrangimento muito grande em relação às demais instituições, especialmente em relação ao STF, porque é o presidente da República compartilhando no seu perfil na rede social um vídeo que, vamos dizer assim, ofende, né, aí a instituição. Inclusive coloca ali como uma instituição inimiga. Então é preciso, obviamente, que esse tipo de coisa, não ajuda, não coopera, não colabora com nada. Por mais que tenhamos cada um de nós nossas opiniões em relação a determinadas figuras, autoridades que integram diversos poderes, né? Os três poderes, inclusive, quando você tem o chefe de um dos poderes usando ali o seu perfil para de alguma forma atacar o chefe de outro poder, óbvio que isso causa um problema aí, um atrito institucional. Não à toa isso provocou uma reação do Celso de Mello muito forte também. O Marco Aurélio Mello também se manifestou, mas especialmente o Celso de Mello, que é o decano, né? Então tudo que ele fala
vira realmente uma espécie de voz do Supremo. É diferente até de quando o presidente Dias Toffoli fala, ou como o Gilmar fala, que o Gilmar também está aí sempre falando, dando entrevista. O Celso de Mello, por ser o mais velho, por ser o mais antigo, ele traz essa carga, essa responsabilidade de estar se manifestando pelo STF, e ele então ali realmente reagiu de forma muito dura, e o Jair Bolsonaro teve de pedir desculpas, né? Em entrevista, inclusive, nessa viagem que ele está fazendo à Arábia Saudita, ele deu uma entrevista para o Estadão dizendo pedindo desculpas, atribuindo a postagem a alguém, né? Não atribuiu ao filho Carlos, embora todos saibamos que é o Carlos quem maneja as redes sociais do pai. Ele não quis envolver o filho, apenas citou que alguém colocou aquilo de forma indevida e que ele, quando percebeu a publicação, resolveu remover o vídeo. Não é a primeira vez que acontece esse tipo de coisa, eu já comentei aqui diversas vezes, e é claro, você não há estratégia nessas postagens, né? São postagens que elas, pelo visto, elas não contribuem com nada, né? Por mais que tenhamos todos nós as nossas críticas em relação a posturas, né, de A, B ou C. Então, o fato é que você tem o chefe de um poder atacando outro poder. Então isso obviamente que tem consequências, né? Mas enfim, de qualquer maneira essas consequências aí estão limitadas ao campo político, ao campo do debate e tal, não tem consequências jurídicas, mas é óbvio que é preciso, e a gente já alertou várias vezes, é preciso que o presidente tire, né, essas redes sociais das mãos de qualquer um. Não é possível que postagens com esse grau aí ofensivo elas sejam feitas no perfil do presidente da República, tá certo? Então isso é óbvio, é tão óbvio que a gente, né, fica até meio cansado de falar disso aí. Bem, enfim, nós tivemos uma decisão do STJ que suspendeu a sessão que estava marcada amanhã no TRF4, que era a sessão que seria a sessão que iria anular a condenação do Lula no caso do sítio de Atibaia, retomando o processo para a fase das alegações finais, seguindo lá a orientação do STF. Como eu registrei antes, o Lula não concordou com isso, porque ele, como ele politiza o processo, ele quer que o processo seja anulado. Então ele não queria, e ele quer que o processo seja anulado pelo STF, onde ele tem um HC. Né? E ele não queria então que o TRF4 anulasse antes esse negócio, embora já haja a orientação, a determinação do STF para esse tipo de coisa, e o Ministério Público agiu nesse sentido, só que aí agora o STJ, o ministro do STJ, ele suspendeu essa sessão, então está tudo em suspenso. O que acontece? O pedido da defesa do Lula, ele é muito peculiar, porque ele quer, na verdade, atribuir a tese que levou à anulação da condenação da Ademir Bendini, a tese das alegações finais, da ordem das alegações finais, ele, embora só possa usar essa tese no caso do sítio, ele quer usar isso de forma correlata no caso do triplex também, no caso do Instituto Lula ele quer cancelar uma espécie de combo, ele quer anular 3 processos de uma vez só, e ele espera anular esses 3 processos de uma vez só com o questionamento sobre a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, né? Parcialidade que o Ara já disse que não está refletida aí nessas matérias do Intercept, mas esse é o objetivo essencial aí da defesa do Lula, e o ministro relator aí desse pedido deles concordou com isso, né? Nós tivemos aqui, olha, só puxando o nome para vocês, desembargador convocado, né? Não é um ministro efetivo, ele é desembargador convocado para o STJ, Leopoldo Raposo. Ele atendeu então esse pedido do Lula, da defesa do Lula, para suspender essa sessão. Na verdade, ele está aí, ele de alguma forma, ele acatou aí toda essa tese jurídica do Lula. Então, realmente também é uma coisa que vai precisar ter recurso e ter um debate colegiado. Não é possível que uma decisão monocrática siga nessa linha e impeça a justiça de funcionar a seu termo. Bom,
Fora isso, o fato, bom, fica aí a lição seguinte: o Lula manda, né, e desmanda, né, no judiciário brasileiro. Isso está cada vez mais claro, né? Ele manda julgar e desjulgar, inclusive com essa decisão, porque chega a ser aí uma coisa folclórica o que a gente está vivendo, né? O sujeito, né, primeiro briga para sair, Lula livre, agora não quer mais sair da prisão, quer anular a condenação. Quer dizer, ele faz o que quer, ele monopoliza os recursos do judiciário, monopoliza os agentes do judiciário, os agentes que estão no topo do judiciário, ele monopoliza isso a seu bel prazer. Então uma coisa é certa, ele tem muita influência ainda, mesmo estando preso e condenado. Bom, a Justiça do Rio voltou a determinar a prisão do garotinho e da Rosinha, tá? Eles tinham sido presos lá em setembro, mas acabaram soltos por um habeas corpus do Ciro Darlan, que depois virou alvo de uma investigação. Então hoje a segunda Câmara Criminal derrubou o liminar por 2 votos a 1 e expediu novo alvará de prisão. São acusados de participar de esquema de superfaturamento na Prefeitura de Campos, lá com obras da Odebrecht. Também devo dizer para vocês que hoje se debateu muito aquilo que eu mencionei ontem, que era essa sugestão do Dias Toffoli de modificar, suspender a prescrição, né, após ali a condenação em segundo grau, suspender a prescrição em grau de recurso aqui nos tribunais superiores, como uma forma ali de tentar blindar o discurso, tentar se antecipar às críticas que virão no caso de uma decisão final majoritária pela derrubada da prisão em segunda instância, né, da execução da pena após condenação em segunda instância. E aí eu fiz aqui alguns posts ao longo do dia mostrando que essa sugestão, primeiro que essa sugestão, ela é uma sugestão quase como uma proposta, né, mas ela não pode ser proposta porque o STF não tem essa atribuição. Então ele faz uma sugestão, só que essa sugestão já é acatada praticamente de forma automática pelo Rodrigo Maia, que já disse que vai buscar o apoio aí para votar essa sugestão. O fato, gente, é o seguinte: o Toffoli traz como se fosse uma grande novidade, mas a primeira turma do STF, ela já adota, inclusive, vamos dizer assim, um princípio até muito mais moderno, porque ela suspende, a partir do momento que você condena na segunda instância e publica o acórdão condenatório, ela simplesmente zera a prescrição e ela passa a contar do zero, né? Suspende e zera a prescrição para, então, que ela não se perca nos infindáveis recursos, né, que são analisados no STJ e no STF. Então, a primeira turma sempre aí mostrando que tem um posicionamento muito mais pró-combate ao crime, de evolução do Estado, de evolução do judiciário, então dando um exemplo aí importante para o resto do país. Já a segunda turma, ela tem tido um entendimento contrário, assim, é quase inverso. Ela manda a prescrição começar a correr já na primeira instância, né, da condenação em primeira instância. Então, obviamente, a prescrição acaba correndo muito mais rápido. Quando chega na segunda, já está ali bastante esgotada, e isso acaba se perdendo e acabando, né, nesse caminho dos recursos nos tribunais superiores. Então, a gente consegue ver de forma clara a diferença entre as duas turmas, a primeira e a segunda turma do STF, que são compostas por diferentes ministros. Então a gente entende que até na atuação deles em colegiado mostra um racha no STF, né? E a minha intenção foi justamente mostrar também que essa sugestão do Toffoli, ela não é grande coisa, né? Muito melhor seria continuar adotando ou universalizar a proposta, o entendimento da primeira turma, e no final das contas, no final do dia, o que interessa era simplesmente o seguinte: não vamos mexer com isso, não vamos mexer, vamos manter a prisão em segunda instância, que é a melhor forma de se promover a justiça, de se evitar a impunidade. O que mais eu posso falar para vocês aqui? Tivemos Lava Jato, mais uma operação aí contra o Paulo Preto, né? Lava Jato de manhã, sem muitos detalhes, aí, mais um desdobramento dessas investigações relacionadas a esse operador do PSDB, que nós cansamos de falar aqui, e que também envolvem várias decisões complicadas, né, decisões polêmicas do STF, especialmente de Gilmar Mendes.
Bom, nessa viagem hoje o Jair Bolsonaro anunciou um investimento de 10 bilhões no Brasil, a Arábia Saudita fez esse anúncio, mas tudo isso é no campo da promessa. Da mesma forma que Estados Unidos com a CDE, a gente tem aí o presidente fazendo essa viagem, é importante, mas por enquanto todas os anúncios foram feitos, são anúncios de promessas, né? E acordos bilaterais que são assinados são, na maior parte deles, memorandos de entendimento, que são, vamos dizer assim, aquele acordo base diplomático para se começar a conversar, para se iniciar uma conversa, um diálogo em relação a qualquer tipo de negociação séria. Nós tivemos aí, assim, bom, todo esse debate que existe da segunda instância, nós temos ressaltado que os movimentos de rua acabaram deixando os protestos para depois do dia 7. O Dias Toffoli marcou para o dia 7 a retomada do julgamento, mas existe a possibilidade de que esses movimentos, de que esses protestos convocados, aí, especialmente pelo Vem Pra Rua, me parece que o MBL também vai apoiar, ainda não está certo, mas que foram convocados para o dia 9, eles possam ter algum tipo de utilidade, porque tudo indica que o julgamento não se encerrará no dia 7 de novembro, porque Carmen Lúcia e Gilmar Mendes vão proferir votos longos e o Dias Toffoli não convoca a sessão extraordinária, já avisou que não convoca, então provavelmente a gente vai ter uma sessão posterior à manifestação, então é possível que tenha alguma utilidade essa manifestação, que aliás as manifestações hoje elas são sempre ponto de conflito entre esses movimentos mais liberais, mais conservadores, e isso acaba dispersando as energias necessárias para se cobrar de forma positiva, propositiva do Estado e de todos os três poderes vamos dizer assim, um entendimento mais pró-sociedade. Ainda nesse debate da segunda instância, nós temos não só na Câmara, amanhã vai ter uma audiência, previsão do dia 5 ser aprovada na CCJ PEC da segunda instância, nós temos também no Senado uma outra PEC da segunda instância, que foi proposta pelo senador Oriovisto e está na relatoria da Selma Arruda. Então, eu apurei hoje, publiquei mais cedo, os senadores estão se mobilizando para analisar essa PEC também em tempo recorde. Não sei se será possível, não sei se terão votos, como sempre, né, como sempre estão aí correndo atrás do prejuízo, nós estamos sempre atrás, correndo atrás do prejuízo, não sei o que fizeram nos últimos 10, 9 meses aí, considerando o início do mandato. Tinha separado aqui porque é o seguinte, apesar do Bolsonaro ter pedido desculpas em relação ao vídeo, o assessor dele internacional, Felipe Martins, foi ao Twitter reafirmar a acusação de que o establishment é formado por um punhado de hienas. Ele diz o seguinte: o establishment não gosta de ser retratado, mas ele é o que é, um punhado de hienas que ataca qualquer um que ameace o esquema de poder que lhe garante benefícios e privilégios a custo do povo brasileiro, fecha aspas. Bom, primeiro é preciso entender o seguinte: no momento que você chega ao poder, você passa a integrar o poder. Então é um discurso também que precisa ser dosado, esse discurso anti-establishment, quando você está no establishment, quando você faz parte das instituições, quando você faz parte do poder. Então, a gente tem que tirar um pouquinho da hipocrisia de um lado, né, do cinismo do outro e entender realmente o que se quer com isso. O que se quer, usar o discurso para manipular opiniões contra instituições, aqui é uma instituição contra outra, o que se quer com isso? Esse é o questionamento que tem sido feito desde que surgiu, desde que o discurso se agudizou, aí, ficou um pouco mais ofensivo em relação a determinadas instituições. E isso, gente, depois de acordo republicano, de aproximação, de promessas de um lado, de promessas de outro, de decisões que favoreceram um lado, o filho do presidente de um lado, o que depois tiveram aí nessa sequência aí de aproximação uma série de gestos, né, aí até de indicação do próximo ministro do Supremo ligado a esse grupo, enfim, está muito bagunçado, está muito confuso, e a gente tem que colocar um pouquinho a cabeça de fora desse mar agitado para tentar entender para onde vai essa nau, né, para onde vai esse barco aí. Realmente a situação ela está bastante caótica, né? E os agentes públicos não estão trabalhando, não estão, vamos dizer assim, contribuindo com a pacificação, né, ou esclarecimento, ou aclaramento dessa situação. Então, infelizmente, é isso que a gente está vivendo. O pessoal fica aí brigando em rede social. Sítio de Atibaia, tem uma noticiazinha aqui, o sítio de Atibaia vai à venda
por 1,7 milhão de reais. É curioso, né? Porque ele ficou mais caro justamente por causa da obra que foi feita pelo Odebrecht, pelo OAS, com base nas propinas aí recebidas pelo Lula, né? Então é curioso, né? Tudo isso que acontece aqui. Bom, gente, é isso. Nós temos aí, tivemos aí mais umas entrevistas do Gilmar, criticando a Lava Jato, defendendo o fim da Lava Jato. Isso é importante para que se tenha em mente, né, que se tenha claro, né, o que essa turma quer, né? E aí o STF está voltando a discutir se delatados podem questionar acordos de delação, de colaboração de outros, né, réus, enfim. Vou pelo menos encerrar aqui com uma notícia positiva. Tá? Depois de aprovada aí a nova Previdência, Paulo Guedes enviará ainda nesta semana ao Congresso a segunda fase das reformas, segundo o Estadão publicou mais cedo. Reforma administrativa, que visa reduzir o número de carreiras e mexer na estabilidade dos novos servidores. A PEC emergencial, que corta gastos obrigatórios, a PEC DDD, para desvincular, desindexar e desobrigar gastos do orçamento, o Pacto Federativo, com nova divisão de recursos de estados, e o Programa de Ajuda aos Estados. Depois a gente detalha isso, eu vou gravar um outro vídeo que a gente possa discutir, ampliar e aprofundar o debate em relação a esses 5 pontos. Eu queria destacar, só para encerrar, que é o seguinte: essa reforma administrativa, que reduz o número de carreiras, mexe na estabilidade dos servidores, ela torna o serviço público menos, vamos dizer assim, sedutor, né? Menos sedutor, tem menos vantagens, menos benesses, então ele torna o serviço público menos sedutor. Isso tem 2 impactos, um positivo e um negativo. O negativo é que você acaba atraindo gente de menor qualificação, isso num plano geral, tá? Claro que isso pode ser compensado de várias maneiras, mas em tese, se você é um grande profissional, você prefere ficar no mercado privado porque tem melhores salários, embora não tenha estabilidade, tem melhores salários, as melhores condições e tal. Então, se você não tem isso no serviço público, você também tira um pouco a atratividade do serviço público. Por outro lado, é um debate importante, interessante de se aprofundar, de se ampliar. Por quê? Porque esse conceito de reduzir essa atratividade do serviço público, ele também deveria ser aplicado para a política de forma geral, né? Porque quando você começa a tirar essas benesses, esse cotão parlamentar, o Diego Amorim, nosso repórter, tem publicado aí diversos usos escusos, esquisitos, suspeitos, né, da cota parlamentar para todo tipo de coisa. Então, quando você tira a cota parlamentar, tira o número de assessores, reduz o salário, você também torna a política menos atrativa. Atrativa como o quê? Como, sei lá, a tábua de salvação dessa gente, como carreira, como profissão. E a política precisa ser mais voluntariado do que profissão. Então, eu acho que é um debate interessante. É preciso, obviamente, chegar a um meio termo disso aí, uma equação equilibrada, mas talvez esse seja um debate importante para se ampliar e para se levar para o campo político, não só a estrutura do Estado, servidor, mas também para quem está no comando disso, que são os políticos. Então, tornar realmente a política menos atrativa para os oportunistas. Um abraço a todos, a gente se vê amanhã em mais um Momento Antagonista. Obrigado pela audiência.